vamos ler o texto que diz assim, irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Eita glória! Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, e os seus irmãos aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Tendo José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eles que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava, e também que ficava em pé. Aleluia! Sendo que os nossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso ainda mais odiavam por seus sonhos e suas palavras. E teve José outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho. E vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram diante de mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreenderam seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu, tua mãe e teus irmãos, a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar rebanhos de seu pai junto de Siquém, e disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse: vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traz-lhe resposta. Assim enviou do vale de Hebron e foi a Siquém. Amém, irmãos? Podemos assentados, ocupe suas mãos. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Louvado seja Deus. Estamos diante, irmãos, desta palavra que fala sobre a história deste rapaz, do jovem José. E nesse período onde nós lemos, ele tinha apenas 17 anos. José, que é filho de Jacó, louvado seja Deus, que é filho de Isaac, Isaac filho de Abraão que recebeu a promessa de Deus, que sua descendência seria incontável como a areia da praia. Aleluia! Abraão, que recebeu uma promessa de que chegaria a uma terra do Senhor, a terra que manda leite e mel. E o nosso Deus, irmãos, Ele não se esquece daquilo que Ele fala, daquilo que Ele promete. Por isso, irmãos, pode passar o tempo que for, o período que for, Ele cumpre com a sua palavra, Ele cumpre com a sua promessa. E passou anos até que chegasse a Jacó e a José. Aleluia! Porém, o Senhor não tinha se esquecido do seu povo. E Deus, Ele prevê, irmãos. Ele sabe o nosso passado, Ele sabe o nosso presente, Ele também sabe o nosso futuro. Aleluia! E muitas das vezes, irmãos, eu e você não entendemos o trabalhar de Deus. Aleluia! Mas tudo que acontece na minha, na tua vida é permissão de Deus, porque Deus sabe, irmãos, o que está para vir no nosso futuro, e o Senhor faz da maneira certa, da forma correta, na minha, na tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus! E é por esse motivo que Deus dá um sonho a esse rapaz. Oh, glória! É por esse motivo que Deus dá sonhos a José. Deus dá sonhos a José, irmãos. José sonha com molhos. Ele e seus irmãos colhendo molhos do campo. E quando eles amarravam os molhos do sonho, irmãos, o molho de José ele se levantava e ficava de pé. Os molhos de seus irmãos se inclinavam diante do seu molho. Era uma revelação de Deus. Era algo que aconteceria no futuro e eles não sabiam.
propósito, irmãos, que eu quero trazer nesta palavra, que não era apenas uma simples exaltação para a vida de José, mas era a providência para o povo de Deus, porque Deus não se esqueceu da promessa que fez para Abraão. Aleluia! Talvez irmãos percebam, irmãos, mas isso que Deus está fazendo na vida de José é cuidando do seu povo. Aleluia! É verdade. E a Bíblia diz, irmãos, que ele tem um sonho do sol, da lua, as estrelas se curvando diante de si. Ele conta os seus sonhos para seu pai, para seus irmãos, e os seus irmãos, por ouvirem esses sonhos, esses relatos de José, por ele ser jovem, apenas de 17 anos, ser o mais novo ali da casa de Jacó, o mais novo de seu pai, e o mais amado por Israel, que é Jacó. Aleluia! A Bíblia diz que os seus irmãos o invejavam e não conseguiam mais tratar pacificamente, ou seja, eles já estavam bravos, eles já estavam, irmãos, agoniados com aquelas falas de José e com o que Deus havia mostrado. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, louvado seja Deus, que ele cuidava dos rebanhos de seu pai com seus irmãos, ele andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, esposas também de Jacó. A Bíblia diz que certa feita Jacó dá uma túnica, uma capa para ele, louvado seja Deus, porque ele amava ali José mais do que a todos os outros. Glória, glória a Deus. E isso só ia criar aquele ódio no coração dos irmãos de José. Verdade, meu Deus. Certo dia, seus irmãos saíram para a terra de Siquém para apacentar o rebanho de seu pai. E Jacó, ouvindo, irmãos, da boca de José vários relatos maus sobre seus irmãos, então ele decide nesse momento em que eles foram para Siquém, enviar a José para olhar o que eles estavam fazendo e assim trazer notícias deles e dos seus rebanhos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia diz que ele diz ao seu pai: eis-me aqui. Ele sai de sua casa, ele vai para essa missão que seu pai Jacó havia lhe dado. Chegando perto de Siquém, chegando em Siquém, louvado seja Deus, ele não encontra seus irmãos. Seus irmãos não estavam no lugar onde era para estar. E José ele fica meio que perdido onde ele está. A Bíblia diz que sai um homem estranho ao seu encontro e José pergunta sobre seus irmãos. Ele pergunta sobre o paradeiro de seus irmãos. Ele diz: olha, eles realmente passaram por aqui, mas saíram daqui a caminho de Dotã. E lá foi José para Dotã. Chegando no caminho de Dotã, seus irmãos o avistam de longe, e dentro do coração de seus irmãos cria, meus irmãos, um ódio tão grande sobre a vida de José, que eles então conversam entre si e diz: matemos-nos, É verdade, Jesus. vamos tirar a vida de José, desse sonhador. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eles se polarizaram contra a vida desse rapaz. Porém, Rubem, um de seus irmãos, ele disse: não tenhamos o sangue de nosso irmão em nossas mãos, mas lancemos em uma dessas covas e o largamos aí. E quando José se aproxima deles, eles pegam José, lançam dentro ali de uma cisterna. A cisterna estava sem água, por isso José foi mantido com vida dentro daquela cisterna. Verdade. Mas tudo isso, irmãos, em que Deus havia mostrado para José e que agora estava acontecendo na vida dele, era um processo que ele deveria passar até alcançar aquilo que Deus havia lhe mostrado. Oh, aleluia! Às vezes tem coisa, querida amada igreja, que acontece em nossa vida e nós nos lembramos das promessas que Deus fez para nós. Nós lembramos dos irmãos, dos pregadores, dos pastores, o que Deus tem usado para falar conosco, nos entregando uma revelação, nos entregando uma profecia, nos entregando uma promessa. Nós dizemos: Senhor, se isso vai cumprir em minha vida, porque tamanha a miséria que eu tenho vivido, a desgraça que tem chegado à minha casa, porque estou sendo traído, porque essa situação na minha vida. E nós questionamos a Deus, irmãos, Oh, aleluia! por aquilo que nós estamos passando, por aquilo que nós estamos vivendo. Mas nós mal sabemos que é o trabalhar de Deus e que esse é o processo para nós chegarmos ao lugar da nossa vitória. Aleluia! Mal nós sabemos, irmãos, que no final desse processo há a providência de Deus também na tua vida. É verdade, meu Deus! E olha aí, irmão José, agora, pela promessa de Deus, tendo duas revelações do Senhor, agora está dentro de uma cisterna. Aleluia!
situação dele, sendo traído pelos seus irmãos. E a Bíblia diz que foi passando por aquele caminho alguns ismaelitas, mercadores. A Bíblia diz que para eles não tirarem a vida de José, Judá, um de seus irmãos, tem a ideia de vender José para aqueles mercadores ismaelitas. Eles vendem José por 20 moedas de prata. Ele foi tirado daquela cisterna, ele foi levado pelos ismaelitas, ele foi vendido dentro da terra do Egito para Potifar, eunuco de Faraó, chefe da guarda. Louvado seja Deus do exército do Egito. Glória a Deus. José, irmãos, ele foi trabalhar na casa, ele foi trabalhar como escravo no Egito. Porém, tudo quanto José fazia, Deus era com ele, tudo que ele tocava, Deus prosperava. E as pessoas viam isso, irmãos, viam Deus na vida de José. A Bíblia diz que por esse motivo Potifar então leva José para ser mordomo na sua casa. Glória a Deus. Porque tudo quanto ele fazia havia excelência. Nós possamos, irmãos, estar passando por qualquer processo, por uma situação difícil, mas Deus continua dizendo que está conosco e na nossa vida. Mas Deus continua, irmãos, nos sustentando onde quer que nós estejamos. É verdade, Jesus. Ele podia estar como escravo, ele podia ter sido vendido com seus irmãos, mas a presença de Deus estava com ele. Oh, aleluia! E o mais incrível, sustentando, irmãos, para que ele viesse chegar ao lugar da sua vitória. Aleluia! E o que eu quero te dizer nessa noite é que esse mal, que isso que você tem passado, que isso que você tem enfrentado, não é para a sua morte. Porque Deus não dá nada do que nós não possamos suportar. Porque Deus não dá nada daquilo que nós não possamos carregar. A tua cruz, ela tem a tua medida. E o Senhor está dizendo, esse processo é para que o nome do Senhor venha sendo glorificado. É para que aquela promessa que Deus te fez, ela venha se cumprir na tua vida. E José trabalhou, meus irmãos, na casa de Potifar como mordomo, e tudo quanto era da casa de Potifar foi entregue nas mãos daquele rapaz. Foi entregue nas mãos de José. E ele tomava conta de tudo, e tudo quanto ele tocava, tudo quanto ele fazia, havia excelência. Havia as mãos de Deus sobre a vida dele. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que José era bonito, ele era formoso. Por isso, a esposa de Potifar começou a ficar de olho naquele rapaz. Glória a Deus. E ela queria com que ele espreitasse com ela. E por muitas vezes José foi tentado, irmãos, por aquela mulher, e todas as vezes ele não dava ouvidos e dizia a ela: olha, como poderei eu ser o servo do meu Senhor, Glória a Deus. o qual ele confiou em entregar sua casa, tudo em minhas mãos. Ele disse: tudo que está em minha casa, tu cuidarás. Mas ele não disse de ti. Então não pecarei contra o meu Deus. Eu não farei este mal contra o meu Senhor. E José rejeitava então ali, irmãos, diariamente a esposa de Potifar. Até o momento, irmãos, em que essa mulher, Glória a Deus. ela armou contra José. Certo dia ela foi tentar ele, e ela o agarrou, e ele saindo correndo, para não cometer, irmãos, pecado contra Deus e contra o seu Senhor, largou uma de suas vestes nas mãos daquela mulher. Aquela mulher começou a gritar e a levantar um falso contra a vida de José. Olha aí, irmãos, como esse rapaz que recebeu a promessa de Deus, que foi vendido como escravo, que estava agora, as coisas pareciam estar fluindo na sua vida. O Senhor começa a se manifestar em suas obras, tudo quanto ele toca é próspero, tudo que ele faz é com excelência. Mas nesse momento, na casa do seu Senhor, essa mulher se levanta contra ele. E muitas vezes é assim na minha, na sua vida, irmãos. Parece que a coisa está indo bem, nós já passamos por algum momento de situação de provação, e nós olhamos e dizemos: Senhor, parece que agora vai. Aí o Satanás se levanta. Aí o Satanás usa alguém para te caluniar. Aí Satanás usa alguém para falar contra a tua vida, para te fazer desviar dos caminhos do Senhor, para te fazer duvidar da promessa de Deus, da vontade de Deus.
Deus continua na vida de José dentro da prisão. É tudo quanto ele faz naquela prisão é com excelência. E o carcereiro daquela prisão entregou aquela prisão nas mãos de José. Olha aí, Deus, irmão, sendo com ele no momento de provação. Quero te dizer uma coisa: você pode estar passando por esse momento de prova, por esse momento de dificuldade, mas Deus é contigo. A presença do Senhor é na tua vida e é ela que te sustenta. Não importa onde você colocar a planta dos seus pés, abençoado serás, seja na cidade, seja no campo, aonde você colocar os pés, aonde você colocar a mão, o Senhor será contigo. O que você fizer vai ser com excelência, assim diz o Senhor nessa noite. Será com excelência. Deus não se esqueceu de você. E a promessa de Deus está de pé. E dentro da prisão vem a providência de Deus. Oh, que maravilha! E é lá, meus irmãos, que José vai ser exaltado por Deus. É lá que Deus vai cumprir, irmãos, com a sua promessa. Porém, o processo, irmãos, é longo. O tempo não é meu, o tempo não é meu. Não questione o Senhor, Senhor, porque ainda não cumpriu. Porque desde quando eu me converti, eu ouvi o Senhor dizer que ia me usar, que a minha família te serviria, que estaria em minha casa servindo ao Senhor. Porque desde quando eu cheguei na casa do Senhor, o Senhor fez uma promessa que me daria, que me concederia. E até agora não consegui, até agora não alcancei. Deus, aleluia! Porque é no tempo do Senhor. Aleluia! E a Bíblia diz que veio um padeiro e um copeiro da casa de Faraó, que foram presos, condenados e estavam dentro do cárcere onde estava José. O cárcere onde ele tomava conta, onde ele fazia tudo com excelência, onde foi tudo confiado em suas mãos. Glória a Deus, aleluia! A Bíblia diz que aquele padeiro e aquele copeiro tiveram sonhos. Era a providência de Deus. Tem providência de Deus que a gente não entende. É verdade, É no silêncio que Deus está trabalhando. eita É glória! quando você pensa: eu estou sozinho, eu estou na prisão, não tem saída. Satanás me humilhou, te humilhou não, vem a exaltação de Deus aí. Quem vai ser humilhado é Satanás. Ele se levanta para cair, quem está entendendo, diga glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que José ele vê aqueles homens tristes, aqueles homens agoniados, pois eles haviam sonhado sonhos, tido revelações do futuro de suas vidas e não podiam discernir, não podiam interpretar. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que José pergunta àqueles homens por que eles estavam tristes, por que eles estavam pensativos. E o copeiro conta o seu sonho para José. Ele havia sonhado com 3 ramos de uvas que estavam brotando. E ele estava na presença de Faraó, quando ele pegava o copo de Faraó e ele espremia aqueles 3 brolhos de uva, com cachos de uva, Aleluia! dentro do copo de Faraó, e ele servia. E ele disse: não tem quem interprete. José disse: Aleluia! Deus, ele dá as interpretações dos sonhos. É verdade, meu Deus! E ele faz saber ali ao copeiro que Deus o haveria de fazer tornar a presença de Faraó. Que ele tornaria a ser o copeiro de Faraó. Que Faraó o chamaria novamente para o servir em sua taça, conforme era. E ele disse: olha, em 3 dias, conforme tu viste, 3 brolhos, em 3 dias isso acontecerá. Ouvindo o padeiro que ele tinha interpretado o sonho do copeiro, contou-lhe também o seu sonho. Olha, eu carregava 3 cestos na minha cabeça. Esse cesto tinha tudo o que o padeiro pode fazer. E quando eu trazia a presença de Faraó,
As aves comiam daquilo que estava sobre em cima do primeiro cesto, que estava sobre minha cabeça. E José interpreta para aquele padeiro Glória a e diz: Deus. olha, dentro de 3 dias, Faraó te chamarás, te cortarás a cabeça. A Bíblia diz que passou os 3 dias, e dentro dos 3 dias, as 2 interpretações aconteceram. Glória. Deus, aleluia. Olha a providência de Deus. Aleluia. E José não entendia. Eu sei que José falou para o copeiro, para que ele se lembrasse: faça menção de mim, copeiro. Quando isso acontecer, quando se cumprir na sua vida o que Deus me deu, essa interpretação, essa revelação, faça menção de mim, conte, fale sobre mim para Faraó. Aleluia. Fala de mim para o seu Senhor. Opa. Só que não é do nosso tempo. Ele pensava que isso seria hoje. Acontecer hoje, vai ser agora. Ele vai falar de mim, Faraó vai me chamar para a sua presença. Que nada. Passaram-se 2 anos. Glória a Deus. Às vezes nós achamos, irmãos, que vai acontecer no nosso tempo. Nós queremos a bênção para agora, é para hoje. O Senhor está dizendo: calma. Eu fiz uma promessa para Abraão. E o tempo não é esse, tem algo por vir lá na frente. Eu vou usar você. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu sou fiel para cumprir com a minha palavra. Glória. E a Bíblia diz, irmãos, que passando-se 2 anos, Faraó teve sonho, que não podia ser interpretado por ninguém o qual ele havia chamado do seu reino. Pelos intérpretes, por aqueles que ele achava que podia dar a revelação dos sonhos que Deus havia dado a Faraó. Foi Deus que deu aquele sonho. Foi Deus que deu a revelação. E ele conta para eles, ele conta para os seus intérpretes, e nada, irmãos, daquele sonho ser interpretado. Aleluia. A Bíblia diz que então aí sim o copeiro se lembra: olha, eu lembro-me que quando eu estava na prisão havia um jovem hebreu, o qual ele interpretou o meu sonho e o do padeiro. Aleluia. E tudo quanto ele havia dito aconteceu conforme suas palavras. Glória a Deus. Então o Faraó, irmãos, manda chamar José para a sua presença, para que ele pudesse interpretar o seu sonho, para que ele pudesse interpretar aquela revelação qual o Senhor havia lhe dado. A Bíblia Sagrada diz, louvado seja Deus, que quando José chega na presença de Faraó, Faraó lhe conta Aleluia. o seu sonho, e ele diz: olha, eu vinha subindo no meu reino 7 vacas, 7 vacas gordas, formosas. Glória a Deus. Porém, atrás dessas subia 7 vacas magras, o qual engolia as vacas saudáveis. Glória a Deus. Aleluia. E depois desse sonho eu tive outro semelhante a este, o qual eu via um milheiro, Aleluia. um pé de milho, que dava 7 milhos bonitos Glória ao seu nome, meu Pai. Glória a e Deus. florescia. Glória a Jesus. E depois nascia mais 7 milhos horríveis, queimados e feios, que devoravam os milhos bons. Aleluia. Um sonho para José, Deus lhe dá a interpretação e ele diz: olha, virá sobre a terra do Egito 7 anos de bonança, de fartura. E o outro sonho é semelhante a este. Os 7 milhos bons são esses anos de fartura. As vacas magras e os milhos ruins e queimados são 7 anos de uma extrema fome, É verdade. Santo Deus. de uma seca que cairá sobre toda a terra. Santo Deus. E é necessário você levantar um homem sábio para que possa fazer um projeto para que nesses 7 anos de bonança possa estocar alimento, É verdade. possa estocar mantimento para toda a terra do Egito. Aleluia. Daí a providência de Deus, irmão, chega na vida de José. Após ele ter interpretado, a Bíblia
Bíblia diz que ele falou que era necessário levantar um homem Aleluia. para que pudesse, irmãos, ter o controle de tudo e organizar para que pudessem estocar. Graças a Deus. E Faraó disse: podemos achar outro homem que tenha o Espírito de Deus como este homem? É verdade. Aleluia. Certamente não. Oh, glória. Então coloco nas suas mãos hoje essa responsabilidade. Glória a Deus. Tu governarás sobre a terra do Egito. E pega, Faraó, o anel de seu dedo, coloca nas mãos de José e diz: olha, ninguém pode mexer na mão, levantar o pé Glória a Deus. sem a sua permissão. Olha aí o homem que estava escravo. Olha aí o homem que estava preso na prisão. É verdade, meu Deus. Olha aí alguém que recebeu há muitos anos atrás uma promessa. Quando ele recebeu a promessa, ele tinha 17 anos. Agora na sua idade atual, ele tem 30 anos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. 30 anos agora José tem, quando ele recebeu a exaltação na vida dele. Louvado seja Deus, porque é no tempo de Deus que o milagre, que a vitória chega na minha tua vida, que a promessa se cumpre na minha tua vida. Louvado seja Deus. E quando chega aqueles 7 anos de pobreza, José controla, José tem um controle para estocar alimento para as terras do Egito. Entenda que José tem um controle para ter em abundância alimento, para que eles possam passar pelo período de 7 anos de fome e de seca. A Bíblia diz que por causa da seca e por causa desse período de fome, o povo hebreu que estava lá fora, que estava na terra de Canaã, haveria de perecer ali. A promessa que Deus fez para Abraão não foi esquecida, porque Deus pega o filho, louvado seja Deus, de Jacó, José, o menor da sua casa, e levanta como governador do Egito para suprir o seu povo que estava na terra de Canaã. Ele manda na vacina, na barca. Nós possamos esquecer, nós possamos dizer: Deus se esqueceu da sua promessa, mas Deus está dizendo: eu sei do futuro, e tudo eu faço é certo. Louvado seja Deus. No tempo certo, a vitória de Deus vai chegar na tua vida. Tem providência de Deus. Deus não vai deixar o seu povo perecer em deserto. O Senhor não vai deixar o seu povo perecer de fome. Eu nunca vi, aleluia, um justo mendigar de pão, e nem a sua descendência passa fome, se diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Oh, glória. E olha aí a providência, irmãos. Glória a Deus. Sabendo Jacó, naquele período de seca e de fome, que no Egito haviam estocado comida, Verdade, meu Deus. mantimento para o povo, Aleluia. Jacó envia seus filhos, Glórias a Deus. os seus filhos estavam divididos de José, irmãos, e mentiram para o seu pai que ele tinha sido morto por uma besta fera. Olha aí. Glória. Agora Jacó envia os seus filhos, achando que José estava morto, não sabendo de que ele estava com vida, que ele estava na terra do Egito. Ele envia os seus filhos para ir comprar mantimento na terra do Egito. E é lá que Deus vai fazer dar continuidade à semente de Abraão. Glória a Deus. E é lá que Deus, meus irmãos, vai fazer com que Faraó acolha a família de José. É verdade, meu Pois Deus. ele era um homem reto, era um homem que tinha o Espírito de Deus. E depois de todo o processo, vou resumir para não tomar mais tempo, irmãos, quero ser breve, já estou terminando em nome de Jesus. Depois de um tempo, quando eles chegam na terra do Egito, logo de cara, José não se revela a eles, passa um processo. Mas depois, quando José se revela a eles, a Bíblia diz que Faraó então manda chamar É verdade. a família de José para as terras do Egito, para viverem lá, para que eles pudessem, meus irmãos, ser mantidos vivos nesse período de seca. Olha aí, irmãos, há muito tempo atrás Deus havia feito a promessa para Abraão, e olha o momento do cumprimento, meus irmãos, em que Deus não deixaria de perecer a sua semente, e de que Deus faria esse povo incontável como a areia da praia, e esse povo começa a crescer e a se multiplicar nas terras do Egito. Louvado seja o nome santo do Senhor, mas eles são mantidos bem e vivos para a glória de Deus. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, persevera.
Você pode não estar entendendo agora, mas o que eu quero te dizer é: persevera. Continue firme na palavra de Deus e na sua promessa. Continue crendo e confiando no Senhor. Ainda que Satanás se levanta contra a tua vida, que Satanás envie pessoas para te parar, para te desanimar, pessoas que irão te trair, pessoas que irão te tentar, pessoas que irão te caluniar, como aconteceu com José. Mas o Senhor está dizendo: em todo esse processo eu serei contigo. E no final de tudo você vai glorificar a Deus. E você irá contemplar o que Deus fez. Você vai olhar para o seu passado e dizer: tudo aquilo que eu passei foi para que eu chegasse até aqui. E até aqui as mãos de Deus nos sustentou. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Esta palavra em nome do Senhor Jesus. A sua palavra glorifica o Rei dos Reis. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Vocês não sabem que eu estava aí, irmãos, fazendo autoescola para estar tirando minha CNH. Olha aí. Graças a Deus, Deus abençoou e eu consegui concluir, né, essa bênção que eu estava pedindo a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. E de primeiro, irmãos, Deus fez me passar nas duas provas, nos dois exames do Detran, tanto no teórico quanto no prático, porque Deus é fiel, irmãos. Deus começa a noite compartilhando com os irmãos esse algo maravilhoso que Deus tem feito na minha vida. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Convido você a se colocar sobre os seus pés. Eu quero agradecer juntamente com você por esta palavra, pela minha oportunidade, fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor. Nós te agradecemos nesse momento pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de poder vir aqui para te adorar. De poder vir aqui, meu Deus, para ouvir a tua voz falar conosco. É maravilhoso poder, meu Deus, ouvir a voz do Senhor através da sua palavra, nos instruindo, nos guiando, nos animando, nos levantando, meu Deus, porque a nossa fé ela vem pelo ouvir da sua palavra. E nós podemos sair daqui edificados. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela vida de cada um que é teu Senhor. Eu peço ao Senhor que encontre aqueles que não puderam estar aqui. Os guarda, os livra de todo mal. Que eles venham, meu Pai, estar aqui conosco nos próximos cultos. Dê força ao teu povo. Não deixe o teu povo parar, não deixe o teu povo desanimar.